Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui a gente junto no Direito Penal Militar. E aí, nesse nosso encontro, a gente vai começar trabalhando, como a gente falou no nosso último momento, sobre corrupção ativa. A gente viu a corrupção passiva, viu a concussão, viu o peculato, tá? São parte dos crimes contra a administração militar e agora trabalhando a questão da corrupção ativa. Se a corrupção passiva, como o próprio nome diz, receber, como o próprio termo passivo quer dizer não cometer e sim receber um ato, você está passivo a um ato, você não está praticando necessariamente dando, você está recebendo aquele ato. A corrupção ativa é o inverso, é você dar, é você ser o sujeito ativo, aquele que toma a iniciativa de fazer um fato. E aí você diz, dar, nos termos do artigo 309, que é dar, oferecer ou prometer. Repare que a promessa também vai configurar o crime, tá? Não é só cumprir. O simples fato de prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Você tem como pena a reclusão de até 8 anos. Não estabelece uma pena mínima, estabelece um teto, tá? Mas a pena mínima não é estabelecida. Mas aí você vê a grande diferença lá para o 308, da corrupção passiva. E nos dois casos, na própria corrupção passiva, lembra também que aceitar a promessa já configura o crime. E aqui prometer também configura. Então, no momento em que eu conversando com o professor Isaqueu, eu falo, professor Isaqueu, o senhor, como policial, autoridade máxima da polícia, tá? Se o senhor fizer com que o meu procedimento interno ande devagar, ou para poder perder os prazos e aí eu não ter nenhum problema, eu vou depositar X na sua conta. Eu cometi o meu crime, no momento que o professor Isaqueu faz, eu aceito, ele cometeu o outro crime, é o crime dele. Então configurou os dois elementos. Configurou tanto a corrupção ativa, repare que os sujeitos são diferentes, é um mesmo ato, tá? Um mesmo fato, desculpa, tá? A mesma situação, mas ali configuraram dois crimes e para pessoas diferentes. Eu configurei, no meu caso, fica configurada a minha corrupção ativa, porque eu fiz a promessa, no caso dele, a corrupção passiva, porque ele aceitou. Qual a possibilidade de aumento de pena nesse caso? A pena é aumentada de 1/3, se em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato ou praticado com infração de dever funcional. Tá? E a chamada participação ilícita, que é um outro crime também, do Código Penal Militar, quer dizer, participar de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou por interposta pessoa em contrato, fornecimento ou concessão de qualquer serviço concernente à administração militar, sobre que deva informar ou exercer a fiscalização em razão do ofício. Nesse caso, a pena de reclusão vai ser de 2 a 4 anos. E aí, nos termos do parágrafo único, na mesma pena incorre quem adquire para si, direta ou indiretamente, ou por ato simulado, no todo ou em parte, bens ou efeitos em cuja administração, depósito, guarda, fiscalização ou exame deve intervir em razão de seu emprego ou função, ou entra em especulação de lucro ou interesse relativamente a esses bens ou efeitos. Tá? E aí você tem também, dentro da modalidade dos crimes contra a administração militar, a possibilidade da falsificação de documentos, que é um crime também previsto no Código Penal Geral, tá? Que é previsto aqui no artigo 311, que é falsificar no todo ou em parte. Observe que não precisa vir a configuração plena, não precisa falsificar o documento completamente, apenas em parte já é considerado falsificação, já configura o crime. Falsificar no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. Tá? Então, você modificar qualquer situação daquele documento já é errado, já pode configurar crime. Nesse caso aqui, por estar previsto dentro do Código Penal Militar, precisa atingir a instituição militar. Então, essa modificação ela precisa atentar contra a administração ou o serviço militar. Se não atentar contra nenhuma dessas duas pessoas, a gente está falando da falsificação do documento, sim, que vai ser um crime mais passivo
a punição pelo Código Penal geral, não a punição pelo Código Penal militar. Por quê? Essa é a característica divergente dos dois. Para configurar crime militar, vai precisar provocar um erro, um dano à instituição militar. Então, se não configura, não tem o que se falar de crime à luz do Código Penal militar. A pena, sendo documento público, vai ser reclusão de 2 a 6 anos, e sendo documento particular, vai ser reclusão de até 5 anos. Mas em ambos os casos, a pena é uma pena que já tem um começo de tempo elevado. As situações que agravam a pena. No parágrafo 1º do 311, a pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar. O chamado documento por equiparação, que são aqueles que vão se equiparar a documentos. Que equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico, ou a fita, ou o fio de aparelho eletromagnético, a que se incorpore declaração destinada à prova de fato juridicamente relevante. Ou seja, é a famosa alteração de provas. Você alterou prova, você modificou alguma coisa relacionada a um processo, tem uma relevância jurídica grande, tá? Você tem o chamado documento por equiparação, e aí está passivo às punições previstas no artigo 311, no seu caput. A chamada falsidade ideológica. Aqui, falsificação de documentos é uma situação. Falsidade ideológica é se passar por outra pessoa, modificar o nome, enfim. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. De novo, mais uma vez aqui, tanto 311 quanto 312, precisa que essa alteração, essa modificação, ela configura fato contra o serviço militar. Se ela não configurou fato contra o serviço militar, se ela não criou uma situação agravante, que atente contra a administração, nem nada relacionado ao serviço militar, não vai configurar nem a falsidade documental, nem a falsidade ideológica. A pena para falsidade ideológica vai ser reclusão de até 5 anos se o documento é público e reclusão até 3 se o documento é particular. Cheque sem fundo, que sim, além de ter a questão do direito civil, a reparação civil, você comprou algo e passou um cheque sem fundo, tem a questão do universo militar ser configurado como crime, que é emitir cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado. Sacado é aquela pessoa que deveria receber, seria o beneficiário daquele valor. Tá? Então, a lei dos cheques, que vai trabalhar dentro do direito empresarial sobre cheques, promissórias e afins, tem esses termos. E o sacado, nesse caso, ele vai ser a pessoa que seria o beneficiário. É o mais conhecido como o credor. É um termo mais comum utilizado até dentro do direito tributário, do direito empresarial, o credor de tal pessoa. Você que tem uma dívida, você é o devedor. E aquela pessoa que tem o direito de receber, ele é o seu credor. Tá? O sacado é a pessoa que deveria receber o valor. Em poder do sacado, se a emissão é feita de militar em favor de militar, ou se o fato atenta contra a administração militar. Repare que aqui precisam ter 2 militares envolvidos. Quem passou o cheque, tá? Quem emitiu o cheque e quem deveria ser o favorecido. Nesse caso, ambos precisam ser militares. Então, você tem que estar cometendo contra um outro militar. Ou, para não envolver um outro militar, se o ato ele vai atentar, mais uma vez, contra a administração militar, e a pena é alta. Nesse caso, a pena vai ter uma reclusão de até 5 anos. Não é uma pena branda, não. Não é uma pena, vou passar um cheque sem fundo aqui para um outro militar, tá tudo certo, ele se vire lá com prejuízo. Não, tá? Pode sim você vir a ser preso durante 5 anos por conta disso. A circunstância irrelevante, ou seja, aquela circunstância que não vai, que quando ela ocorre, quando ela é cumprida, não vai gerar
não vai gerar uma outra situação, não vai modificar o quadro, tá? Vai continuar tendo crime. Salvo o caso do artigo 245, é irrelevante ter sido o cheque emitido para servir como título ou garantia de dívida. Não, mesmo, eu só passei o cheque aqui para ficar como título. Eu sei que não tem fundos, eu passei para ele ficar como garantia de título. Não, continua sendo a emissão de cheque sem fundo. Situação que vai atenuar a pena. Ao crime previsto no artigo, aplica-se o disposto no parágrafo 1 e parágrafo 2 do artigo 240, tá? Que aí são aquela questão das atenuantes em linhas gerais. A certidão ou atestado ideologicamente falso, que é uma outra situação de atentado contra a administração pública, contra a administração militar, que é atestar ou certificar falsamente, em razão de função ou profissão, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo, posto ou função, ou isenção de ônus ou de serviço, ou qualquer outra vantagem, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. É um ponto a se observar, tá? Os militares, eles gozam de um instituto chamado fé pública. Então, quando um militar ele se apresenta perante um juiz ou perante um delegado e ele faz, olha, eu prendi fulano de tal, eu prendi professor Isaqueu aqui, estando em posse de 5 quilos de maconha. Isso que ele falou vai ser considerado verdade e o professor Isaqueu vai ter que, de alguma forma, mostrar que não é. Por isso vai ter ampla defesa, contraditório, enfim, devido ao processo legal, que a gente já viu na parte geral das nossas aulas. Por quê? Ele não vai precisar apresentar mais nenhum, ele vai apresentar a droga e a palavra dele, ok. Ele não vai precisar apresentar nenhum outro tipo de situação, ele não vai precisar apresentar mais nenhum outro fato. A outra pessoa vai ter que contrapor essa questão, que contestar essa questão. Por quê? Como ele tem fé pública, o que ele fala é considerado verdade até que se prove o contrário. Então, por isso que quando um militar ele passa um atestado, e esse atestado é falso, ele pode provocar danos sérios. Quando você, por exemplo, conhece uma pessoa e ela pode te dar uma declaração dizendo que você tem ficha limpa, que você nunca cometeu nenhum crime, tal, nem nada desse tipo, para você apresentar em um concurso ou em um trabalho de instituição privada, aquilo ali vai ser considerado real. Então aquilo pode causar um prejuízo quando é falsificado. Então, pela fé pública que se tem que tomar esse cuidado na hora de praticar alguns atos. Porque um ato praticado por você passa a ser considerado verdade até que se prove o contrário. A pena, nesse caso, vai ser detenção de até 2 anos. A condição de agravante da pena vai ser a pena é agravada se o crime é praticado com o fim de lucro ou em prejuízo de terceiro. Recebi um valor. Se eu fizer isso, ele vai me dar um valor. Tá? E aí tem a questão das corrupções, que a gente já viu, a possibilidade de corrupção. Ou ele vai me dar alguma vantagem, ou, se eu quiser, apenas prejudicar uma outra pessoa. O uso de documento falso, que é fazer o uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se refere os artigos anteriores. A pena ela vai ser combinada com a falsificação ou alteração. Vai ficar junto uma com a outra, porque são os dois crimes que vão ter incorridos. A supressão de documento, que é destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem. De novo, mais uma vez, não precisa ser benefício próprio. Fazer para ajudar outra pessoa também pode te causar problemas. Tá? Condutas ilícitas com boa intenção continuam sendo condutas ilícitas. Tá? Até mesmo você pegar, por exemplo, a legítima defesa. Você agir, pode ser feita em defesa de outra pessoa. Óbvio que vai ter a questão da excludente de ilicitude, vai ter toda essa questão. Mas, ainda assim, o fato vai continuar existindo. Você vai continuar tendo cometido uma agressão, um homicídio, enfim. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, que é bem pior. Documento verdadeiro de que não podia dispor, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar. Nesse caso, a pena vai ser de reclusão de 2 a 6 anos. E se o documento é público, a reclusão até 5 anos. Se o documento é público, desculpa, a reclusão vai ser de 2 a 6 anos. E se for documento particular, vai ser até 5 anos.
E o uso do documento pessoal alheio, usar documento de outra pessoa, se passar por outra pessoa, tá? Que é usar como próprio documento de identidade alheia ou de qualquer licença ou privilégio em favor de outrem, ou ceder a outrem documento próprio da mesma natureza para que dele se utilize, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Ou seja, quando eu uso a documentação de uma pessoa para me passar por ela, ou quando eu dou a minha documentação para ela se passar por mim. Então, se esse fato atentar contra a ordem ou administração militar, eu vou estar cometendo um crime. Eu vou estar, sim, passivo de punição. E a punição, nesse caso, é a detenção de até 6 meses, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. A falsa identidade, que é atribuir-se ou a terceiro, perante a administração militar, falsa identidade, para obter vantagem e proveito alheio ou para causar dano a outra. Você se apresentar com o nome de outra pessoa. Olha, eu sou o tenente tal pessoa, tenente X. Não sou, mas me apresento como para poder obter uma vantagem para prejudicar uma outra pessoa. Então aí é que a gente chama de falsa identidade. Nesse caso, a pena vai ser de 3 meses a 1 ano. Mais uma vez, quando o fato não constitui um crime mais grave. A prevaricação, que é outra situação bem complicada, uma situação de fato aí que ocorre, não tem uma pena tão grave, mas uma situação bem complexazinha, que é quando você retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que isso quer dizer? É presa uma pessoa minha, só um exemplo, tá? Não precisa ser situação de caso fato. Uma pessoa que eu gosto, que eu conheço, então eu chego lá e falo, eu não vou apresentar teu documento agora. E se eu apresentar teu documento agora, vai andar mais rápido, teu processo vai andar mais rápido, pode ir direto, já preso direto, eu prefiro segurar algumas horas, apresento depois, e aí você não vai preso em flagrante. Só um exemplo, só a título de exemplo. Isso não é nem circunstância que desconfigure flagrante, mas só para exemplificar. E eu retardo, não pratico o ato naquele momento, para obter uma vantagem para mim, seja por interesse pessoal ou para ajudar uma outra pessoa. Tá? Ou quando a lei me proíbe de fazer aquele ato, mas ainda assim eu vou e faço. Nesse caso, a pena vai ser de detenção de 6 meses a 2 anos. E aí, a chamada violação do dever funcional com o fim de lucro. Nesse caso, observa bem se tem o fim de lucro ou não. Se não tiver o fim de lucro, ou seja, não tiver a intenção de ganhar dinheiro, de obter lucro, não necessariamente dinheiro, tá? Mas obter algum tipo de vantagem, não vai configurar esse tipo de violação. Quer violar em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal para si ou para outrem. Nesse caso, a gente vai ter a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então, você vê que tem uma pena bem mais alta do que os outros crimes. No caso do extravio, da sonegação ou inutilização de livro de documento, que quando você extraviar livro oficial ou qualquer documento de quem tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, nesse caso a pena vai ser de 2 a 6 anos, e mais uma vez, quando não configura crime mais grave, e por último, a condescendência criminosa, que é deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo, ou quando lhe falta competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Isso quer dizer o quê? Eu terminei, de certa forma, sendo condescendente, eu deixei para lá, não dei importância, não levei a sério, botei panos quentes, tirei por ali, tá? Passei um pano para limpar a situação, mas isso também vai configurar um crime. Nesse caso, se o fato foi praticado por indulgência, a detenção é de até 6 meses, e se foi por negligência, é de até 3 meses. Ok, pessoal, a gente encerra por aqui o nosso edital, o edital na parte de direito penal militar. Desejo a vocês boa sorte na prova, prepare-se, tá?
Fiquem focados não só como a gente já falou no começo das aulas, não só na questão teórica, mas vão para se preparar para o exame prático também, tá? Lembra que com as aulas aqui do Estou Preparado, a tua aprovação na prova prática, na prova teórica já é garantida, então te prepara também com a questão da prova do exame físico. Lembra do exame físico, não esquece da corrida, das barras, abdominais, etc. Treina os dois. Já diria Platão, dentição, compulsão. Então prepara os dois para você poder estar bem e conseguir a aprovação no concurso, tá certo? Bom, até a próxima, a gente se vê em concursos futuros. Desejo a vocês toda a sorte do mundo e a aprovação, ok? Um abraço, bons estudos e até a próxima.